Olá, começa agora o Notícias em Foco. Veja nesta edição. As avós que ganharam protagonismo na internet e questionam de um jeito bem-humorado os preconceitos com o envelhecimento. O velho tem que sair da cristaleira para mostrar que ele é útil, que ele não é frágil, que ele é atualizado. As cores e formas geométricas na arte lúdica de Enos Corradini. É arma jogada na tinta. Fique ligado, porque o Notícias em Foco já está no ar. Plantar e colher o próprio alimento já não é exclusividade de quem mora no sítio. E essa é uma tendência cada vez mais forte nos grandes centros urbanos. Com o objetivo de ter uma vida mais saudável, muita gente decidiu cultivar hortas domésticas. Mesmo que seja numa área comum de prédio ou até em varandas, bem no meio de São Paulo. Orégano, manjericão, cebolinha. Esses são alguns dos temperos e hortaliças que a Dona Ivone cultiva neste cantinho, que fica na área comum do prédio onde ela mora, na zona norte de São Paulo. Sempre eu plantava algumas coisas, né? O pessoal vinha, pegava remédio. Aí eu falei para Dona Rosângela, né, que era bom fazer uma hortinha para plantar bastante coisinha, né? Às vezes quer um tempero, alguma coisa, a pessoa vem aqui e pega. A horta da Dona Ivone fez tanto sucesso entre os moradores que virou um projeto do condomínio. Olha, os benefícios que às vezes precisa de um manjericão para fazer um macarrão, ali tem a cebolinha, precisa de um boldo, às vezes a pessoa não está se sentindo bem, tem um boldo. Tem um capim-santo para fazer um chá, tem uma melissa, um calmante, né? É muito bom ter essas coisas assim. E não é só no prédio da Dona Ivone, não. A ideia de plantar alimentos ganha cada vez mais espaço na cidade, impulsionada pela busca por qualidade de vida. A agricultura urbana tem sido muito crescente nos centros, né, principalmente nos grandes centros urbanos. Eu vejo como um movimento que cada vez mais é intensificado. Percebo que depois da pandemia é algo que cresceu mais ainda. Existe já esse movimento de agricultura urbana. Aqui em São Paulo tem sido muito forte. Então, para além das casas, né, esse movimento começa também a expandir para fora. Então, muitos terrenos, praças sendo ocupados e hortas comunitárias surgindo nesses lugares também. A Juliana é permacultora e dá aulas de cultivo sustentável no projeto Arborecer, uma escola de agroecologia criada em 2013. O local fica numa área verde no meio da cidade de São Paulo, que começou a ser reflorestada na década de 1950. A década de 50 foi um momento bem marcante para a gente, para o espaço, porque foi quando meus avós chegaram nesse terreno aqui na zona norte de São Paulo e começaram a plantar. Essa foi a primeira ação. Então, aqui tem uma mini floresta hoje em dia de muitas espécies nativas, muitas frutíferas também. Então, acaba chamando muita atenção. É uma mini florestinha mesmo no meio da cidade. E aqui a gente desenvolve a produção de alimentos em cima de uma laje, porque embaixo tem muitas plantas, muitas árvores, faz muita sombra. Então, a gente cultiva sobre uma laje em diversos recipientes, dialogando também com o ecossistema urbano. Então, hoje a gente tem mais de 100 espécies de vegetais comestíveis cultivados em recipientes numa laje urbana. Mas não é preciso ter um quintal grande ou uma mini floresta em casa para cultivar alimentos. Mesmo quem mora em apartamentos pode ter temperos e hortaliças frescas sempre à mão. É possível, sim, produzir alimento em pequenos espaços. Aqui no Arborecer, justamente, os nossos cursos são voltados para a otimização dos espaços urbanos para a produção de alimento, seja um quintal, seja uma sacada, uma varanda de apartamento. É possível a gente fazer hortas verticais com diversos recipientes.
Aqui mesmo a gente utiliza, muitas vezes, recipientes que iam para o lixo, a gente ressignifica. Às vezes um caixote de madeira pode virar um canteiro ali na sua varanda, às vezes uma embalagem de alguma coisa, uma garrafa, a gente pode utilizar para estar produzindo alimento. Então, a gente também trabalha dentro dessas possibilidades de hortas de baixo custo. Quanto menos eu tiver que comprar, melhor. E para quem quer começar uma hortinha em casa, preste atenção nestas dicas. As hortaliças, no geral, elas precisam de, no mínimo, 4 horas de luz solar. Então, esse é um fator bem importante da gente observar antes de começar a nossa horta. Então, por isso, a gente sempre costuma dizer que é legal você começar a sua horta com espécies mais rústicas, que são menos exigentes em adubação, em água, por exemplo, e até luz solar. A gente pode começar com rúcula, com rabanete. O rabanete, em 1 mês, da semeadura até a colheita, é muito rápido, né? A rúcula também, tudo a gente consegue produzir em jardineiras. O inhame é uma espécie muito rústica também, muito fácil de ser manejada. Então, às vezes a gente já quer começar com alface e tomate, porque é o que compõe a salada de quase todo mundo, mas na verdade são culturas bem difíceis para quem nunca começou. Então, eles vão requerer muito manejo, muitos cuidados, e aí, de repente, então, é legal a gente começar com outras espécies mais rústicas e depois partir para as mais exigentes, para a gente ir pegando o jeito até lá. Mais do que um simples manejo, o cultivo de horta pode ser também uma terapia. Para Juliana, consumir os produtos da terra alimenta o corpo, assim como plantar alimenta a mente. A gente costuma dizer que a agricultura urbana é uma nova terapia, que a gente chama de terapia. A gente tem praticado essa terapia, porque quando você cria novamente esse contato, essa reconexão, não só com o alimento, mas como esse alimento é produzido, quando a gente tem uma hortinha, mesmo que pequena, num espaço otimizado, é possível acompanhar o ciclo desses vegetais. Então, a gente reconhece esse alimento de uma outra forma. Então, a gente costuma dizer que plantar o seu próprio alimento é muito mais do que só ter uma horta, né? Não é só jardinagem, mas expande para muitos outros campos. Então, isso faz com que eu tenha uma outra interação com o meio que eu vivo também. Fica aí a dica. Se você quer ter mais natureza dentro de casa, uma pequena horta pode ser o primeiro passo. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Você já imaginou, Silvia, como será o mundo em 2060? Olha, eu lembro que no desenho Os Jetsons, de 1962, todos tinham robôs e carros voadores. Bom, talvez isso se torne realidade daqui a 40 anos, mas por hora, uma coisa a gente tem certeza: a população brasileira está envelhecendo. E a terceira idade não é mais como antes, não. Agora, as avós se tornaram influencers e são as mais queridas da internet. Fazer crochê, jogar um dominó. Não. Isso definitivamente não faz mais parte da rotina dos idosos. Agora, fazer vídeos para a internet... e bater papo com a garotada. Tô igual velho, acordando cedo para ficar na fila do banco. Não adianta acordar cedo, o banco só abre às 10. O velho acordar cedo pra quê? Faz tudo pela internet. Isso sim, é o novo perfil da terceira idade. Pode isso, produção? O pensamento é o seguinte: assim como o gay sai do armário para levar a sua vida plena, feliz, o velho tem que sair da cristaleira para mostrar que ele é útil, que ele não é frágil, que ele é atualizado. E põe a cara para bater. Pode até sair na rua passeando com o cachorro, não é? Fazer um monte de coisa, não precisa Pode fazer muita coisa. Passear com o cachorro é o que todo velho faz. Essas são as avós mais famosas da internet.
Gilda, Helena as histórias do tempo dela e Sônia. A coisa mais moderna. Elas são amigas há mais de 50 anos e muito do que faziam até então era jogar a conversa fora. Até que em 2018, elas decidiram criar o canal A Voz da Razão. O nome é bom, hein? E hoje elas hitaram, viraram hit nas redes sociais e já passaram dos 280 mil seguidores. Tá pensando o quê? Começamos de um jeito muito assim, simples, recebendo as perguntas e respondendo sem inventar nada, sem preconceito, de uma maneira bem-humorada. Eu acho que isso é que tem nos levado a... E sem consultar manual de psiquiatria, entendeu? Aí a nossa psicologia crassa, assim, que a gente adquiriu pelos anos atrás, como lidar com certas pessoas. Então, está indo, sabe? Nós somos... É espontâneo, não é nada estudado, preparado, nem nada. Dali a pouco apareceu aqui o assunto de ser youtuber e pronto. E aí somos youtuber, né? Sem roteiro e sem filtro, elas dizem o que pensam. E por que não? Juntas, encontraram uma forma de mudar a visão distorcida que se tem ainda hoje do idoso. O preconceito está muito entranhado. Até aquela imagem no ônibus, enfim, nas filas do preferencial, mostra um velho caquete que mal consegue ficar em pé. Galinha, é horrível aqui. Horrível mesmo. Mas, meninas, vocês não estão sozinhas nesta batalha. O professor Germano Hansen também questiona esse rótulo. Aquela placa que você vê em estacionamentos, né, públicos, privados, supermercados, etc., tá idoso, aparece um cidadão lá com uma bengala quase caindo. Isso não é perfil de idoso. A discriminação por idade é chamada de etarismo e está associada à aposentadoria e mais, à perda de valor no mercado de trabalho. Não é fácil ser idoso no Brasil não, viu? Segundo uma pesquisa, 70% dos profissionais acima de 40 anos já sofreram preconceito em razão da idade. Até a palavra aposentado mostra um preconceito, porque, na verdade, o que quer dizer é o seguinte: ficar no seu aposento, não participar mais. E justamente nós combatemos isso. E o entendimento que as pessoas tinham era o seguinte: a pessoa vira aposentada, que é uma forma de ganhar dinheiro sem trabalhar. Isto colocava a pessoa que ficava aposentada numa condição de vai embora logo, porque você está atrapalhando, entende? Está ganhando dinheiro sem trabalho. Então, é evidente que isso aqui acabou prejudicando o conceito, o perfil, entende, do idoso. Idoso, velho, são palavras que muitas vezes são ditas de forma pejorativa. E foi nesse sentido que Germano criou um novo termo para a terceira idade, os VIPs. Por que são VIPs? Porque é uma vanguarda inteligente, poderosa, participativa, exemplar e solidária. É um termo que serve para substituir uma série de palavras que não têm um sentido muito adequado e muito inteligente atualmente. Então, você fala idosos, velhos, melhor idade, terceira idade, sexagenário, octogenário, e tudo isso dá uma ideia de pessoas que estão afastadas já da realidade de vivência. E vamos aos números. Até 2060, 1 em cada 4 brasileiros será idoso. É o que aponta o IBGE. No ano 2000, você tinha uma população até 14 anos de 53 milhões. Os VIPs de 50 anos em diante eram 26 milhões. Hoje, nós já estamos com mais de 50 milhões de pessoas de mais de 50 anos.
O que está acontecendo com os de 0 a 14 já são menos de 40. Sabe como vai ficar na década de 60? De 0 a 14 serão 27 milhões. E sabe quantos serão os de 50 em diante? 103 milhões. 120% a mais que a população inteira da Alemanha, o país mais desenvolvido da Europa. É ou não é o tamanho do mercado? Germano é autor do livro Envelhecimento Populacional, um grande negócio. E diz que o desafio é pensar nessa população como potenciais consumidores e não apenas como aposentados. Imagina o tamanho do mercado que você tem para esse público, que já mais de 50 milhões e vai chegar a 100 milhões em poucos anos. Hoje em dia, já eles representam mais de 60% do capital circulante no país. Em mais 10, 15 anos estarão representando de 70% a 80% do capital circulante do país na mão deles. São ou não são poderosos? São poderosos, sim, e no futuro serão maioria. Não são velhos nem idosos, são pessoas que não cabem em rótulos e têm muito a dizer sobre a vida. E aí fica a dica: melhor ouvir a voz da razão, não? Tem que ter bom humor, é isso que tem que ter, pela vida fora, né? Novo, mais ou menos, jovem, velho, tem que ter bom humor. O único conselho que eu posso dar para jovens é para envelhecerem. E o que é importante é o movimento, né, Silvia? Ninguém pode ficar parado. Senão começa a arrastar chinelo, a reclamar, a envelhecer mesmo, né, Silvia? A terceira idade descobriu a tecnologia. Muita gente mais velha, que era resistente em usar os novos recursos, se arriscou, gostou e aprendeu. E entrou na onda das redes sociais. Envelhece aquele que para de aprender coisas novas. E o Notícias em Foco abre espaço agora para a transcendência e a sagacidade, tão vivas na arte de Enos Corradin. Ele participou de exposições mundo afora e já foi tema até de escola de samba em São Paulo. E tem uma expressão marcante que só de olhar, Silvia, já se identificam os traços de Enos Corradin. Aos 93 anos de idade, o intérprete dos equilibristas e das cores espontâneas cria suas obras no ateliê em Jundiaí, interior de São Paulo. E foi lá que ele nos recebeu para um bate-papo sobre as inspirações e a trajetória de uma vida dedicada à pintura. O balanço das cores e das formas geométricas. Assim, desse jeito divertido e carregado de humor, que Enos Corradin revela o jogo da vida. Um equilíbrio em sutilezas que se expõe já nos primeiros traços. Eu tenho meu DNA, que é do Enos Corradin. Pinto com o DNA de Enos Corradin. Pinto porque pinto mesmo, até de domingo. E pinto o que sinto de pintar. Faço um desenho de noite e de dia pinto o desenho. Há 70 anos, a vida dele é aqui, entre as tintas e os cavaletes. Um dom despertado ainda na infância na Itália, onde nasceu em 1929. Até a juventude, a vida dele era na região de Castelbaldo, província de Pádua. E chegou ao Brasil no final da Segunda Guerra, aos 21 anos de idade, junto com o pai. Foi o meu milagre. Foi um milagre da minha vida. Porque na Itália eu não tinha nada para fazer. Na Itália eu seria um agricultor, pintor. Eu sou de um lugarejo de 1.500 habitantes. A ideia de horizonte artístico era zero. Quando eu vim aqui em Jundiaí era uma metrópole. Quando vi São Paulo, quase desmaiei.
Eu queria ser pintor. Quando vim aqui, já me levaram em São Paulo. Já comecei a trabalhar no Ateliê Politone, dirigido por argentinos, na Rua Domingos de Moraes, na Vila Mariana. Ali comecei a família como artista. Um ano depois, em 1952, Enos já era premiado no 2º Salão Paulista de Arte Moderna, em São Paulo. E em 1953, ele realiza a primeira mostra individual na Bahia. Foi o início de uma trajetória de exposições pelo Brasil e daqui ele seguiu para o mundo, em vários países como Estados Unidos, Argentina, Canadá, Alemanha, França e Itália. O artista, ele traduz com sentimento o que ele vê. O que é de uma cor, ele pode mudar de outra cor. E aquilo é que ele sentiu, não o que ele viu. Sensibilidade adquirida na nascença. O artista nasce artista. O pintor não nasce pintor, aprende na escola. Eu pintava sem ter estudado. Observar e traduzir uma paisagem ao alcance das mãos. Para Enos, a pintura é um dos 5 sentidos e faz todo sentido. O artista pode fazer da natureza a natureza dele. Uma árvore que é verde, ele pode fazer a árvore vermelha, porque sente o vermelho melhor. Por exemplo, uma coisa que gosto de pintar é o mar. Mediterrâneo. Por quê? Porque gosto do mar. Faço um Mediterrâneo multicolorido. Porque tem o Mediterrâneo de noite, de madrugada, de manhã, de tarde. E, portanto, ele tem 1000 cores. O meu preferido como elemento básico estético é o mar. O mar e a lua, o sol e o mar, as flores. A obra de Enos Corradin reproduz as paisagens, a natureza morta e o lúdico. Um trabalho calcado também em figuras humanas, gente que faz toda a diferença. E o equilibrista marca ponto no conteúdo e na forma. Me deu a ideia de equilibrista pensando no político. A política mexeu comigo pela bagunça que tem. Então eu pensei de fazer o equilibrista. Ele levanta as bolas e tudo mais, pensando na bagunça que faz o político. Joga a bola, bom, joga para baixo, para cima. A bola é das 2 minhas pátrias, Itália e Brasil. Branco, vermelho, verde e amarelo. Quase sempre tem essas cores. E depois de tantos traços, desenhos, contornos e cores, a apoteose na vida de Enos Corradin aconteceu em plena avenida. Ele foi tema da Escola de Samba X9 paulistana, que inclusive sagrou-se campeã no ano de 2017. Em plena avenida, Enos Corradin e a X9 paulistana puderam cantar a mesma estrofe. Vim, vi e venci. Eu sou X9, minha arte é emoção. Enos Corradin, a inspiração é amor. X9 nasceu de italianos em Santos. E eles pensaram e chamaram o italiano. Aí ele falou Enos, senti uma grande emoção, evidentemente. Isso ficou dentro de mim. O carnaval é uma explosão de gente alegre. E a felicidade mostrada. Você se sente um deles. E para o artista Enos Corradin, um dos grandes desafios na sua carreira profissional foi encontrar o seu sucessor, alguém a quem ele pudesse deixar o seu legado. Mas não foi preciso ir muito longe, não.
O seu sucessor estava dentro de casa, o filho do meio, Sandro Corradini. Sandro é um artista. Tudo que ele faz é sentimento, vem da alma. Tudo que ele pinta, não pinta só pela estética. Ele pinta com a estética, mas ele faz o desenho da alma. Eu sempre frequentei o ateliê do meu pai, né? Desde pequeno eu sempre desenhava, acho que muitos artistas começam desenhando, aquela coisa, ele desenha bem, meu filho desenha bem, aquelas coisas, né? Sempre ajudei meu pai aqui, vivo aqui no ateliê desde os 2 anos de idade, né? Praticamente eu moro e vou dormir aqui. Fiz arquitetura, eu pesquiso muito, eu gosto de olhar porque se trata de artes visuais, né? Eu acho que sempre você acaba absorvendo um elemento e você vai construindo o seu trabalho, né? Mas eu acho que você tem que ter, como é que se diz, não o dom, porque seria muita pretensão minha eu achar que eu tenho dom, mas eu tenho uma certa facilidade e habilidade para pintar. Eu acho que eu tenho essa veia do meu pai. Uma arte que cruza gerações, como no samba enredo, atravessa o mar, inspira e encanta. É a história de um artista que cumpre a sua missão num cantinho do mundo e se deixa levar pela paixão da vida. Vida que segue. A arte é a estética do DNA que tem o artista. Toda a arte vem da alma. É a alma jogada na tinta. O Inos é um homem muito generoso. Ele é amigo dos maiores nomes da pintura no Brasil. Cláudio Tosi, Gilberto Salvador e também aqueles que já não estão mais entre nós, como Aldemir Martins, o Fang e o Gustavo Rosa. E o Notícias em Foco fica por aqui. Lembrando que você pode acessar nossos conteúdos nas redes sociais, no Instagram, Twitter, Facebook e YouTube. E nós encerramos esta edição com o videoclipe O Grito, do cantor e compositor Cacau. Até a próxima. Tchau. Todos os lados, ventos que sopram, meu corpo fica à deriva. Diga que fala, não para, passa, pense, um arraste. Aquele dia, dentro do sol, a chama, um grito, nos força a andar. Dentro do sol, a luz, desperta o olhar. Veja você tentar dizer não. Dentro do espaço, uma opção, tudo em vão em você. Deseja porque todas as coisas irás perder. Dentro do sol, a chama, um grito, nos força a andar. Dentro do sol, a luz, desperta o olhar. Cálice, escute em cima da mesa. Vinho derrama na cama, desfrute. Bocas que beijam o silêncio da noite, escuta.